E hoje conosco teremos a entrevista com o vereador Dr. Manuel Sobrinho, do PL. Seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá, vereador. Obrigado. Simples, rápido e objetivo. Assim que funciona. Doutor, vou começar essa entrevista fazendo a primeira pergunta. Dr. Manuel Sobrinho, você é o único médico entre os 15 vereadores de Maringá dessa atual legislatura. Isso me fez lembrar uma coisinha, vereador. Atualmente, segundo a Prefeitura de Maringá, a administração municipal, em agosto deste ano, a fila por uma consulta especializada aqui no município estava em 70 mil pacientes. Fila por consulta especializada em Maringá. 70 mil pacientes. Além de 40 mil pessoas, vereador, esperando por exames. E ainda mais 10 mil pessoas por cirurgias eletivas. Doutor vereador Manuel Sobrinho, como resolver o problema da saúde pública aqui no município de Maringá? Sim, isso nós estamos falando da cidade que tem a melhor saúde pública do Brasil. Eu falo porque eu trabalhei, aliás, me aposentei quando eu completei 75 anos, foi compulsório, gostaria de estar lá ainda, mas eu vinha gente de São Paulo, de Mato Grosso e tal, e ficava na casa dos vizinhos, e eles diziam que essa fila que você está falando aí não era de especialidade. É em São Paulo, em Mato Grosso, Goiás, todos falavam que essa fila era para ter uma consulta primária. Ela disse, olha, eu cheguei hoje e já estou passando aqui pelo senhor, eu sempre fiz livre demanda. Mas lá em São Paulo, doutor, eles estão reclamando que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, passar na especialidade, mas lá em São Paulo eu fico assim para passar no clínico, pra você ter uma ideia. O SUS, eu conheço bem os países que são parecidos com o Brasil, como a Inglaterra, por exemplo, tem uma filha lá. E eu tenho outro filho também na França, que também é parecido com o nosso, mas o nosso país ainda é o melhor. E eu vou dizer uma coisa a você. Esse ano, acho que nós gastamos perto de 620 milhões. E se a gente chegar a 1 bilhão, vai dar do mesmo jeito. Porque à medida que Maringá melhora o sistema de saúde, o pessoal vai saindo dos planos de saúde. Eu sempre trabalhei à noite com o meu consultório e durante o dia com a saúde pública. E eu atendia gente que tinha vários planos de saúde. E depois eu atendia lá. Por quê? Porque à medida que vai melhorando, o pessoal vai... Quem é que vai pagar um plano de saúde se está melhorando? E se a gente chegar a 1 bilhão por mês, o pessoal vai migrar todo mundo do plano de saúde para as unidades básicas de saúde. Essa é uma das coisas. A outra coisa é uma coisa que aí eu vou falar como médico. Por exemplo, eu tinha a minha resolutividade, mas tem alguns colegas que têm medo, que acham que o paciente pode ter isso, tem que mandar para o serviço especializado. E eu vou dizer uma coisa a você. Raramente eu mandava um paciente meu para a especialidade. E eu não quero falar que o colega está errado, não, está certo. Mas, às vezes, mandava para o serviço de especialização e a enfermeira dizia, acho que o senhor dá resolver isso aqui. Aí passava e eu resolvia. Então, às vezes, eu também tive meu início, há 44 anos atrás, eu tive recém-formado. Eu tive assim, recém-formado, a gente tem medo do processo, graças a Deus não levei nenhum processo até hoje, mas a insegurança do colega que está lá e para se livrar, hoje tem advogado em todos os postos de saúde e tal, querendo processar o médico, e eles têm medo disso. Eu nunca tive medo. Eu resolvi. Tanto é que eu tive com o secretário, ele disse que eu queria ter um doutor Manuel hoje em cada especialidade. E se nós chegarmos a 1 bilhão de reais, nós chegamos quase a 620 milhões. Agora, esse ano, no último investimento que houve, do ano passado, se a gente fizer o orçamento de 1 bilhão, a gente vai ter a mesma fila.
E é bem complexa essa história aí, viu? Tem várias. Eu passaria aqui hoje falando a noite inteira, mostrando os gargalhos da saúde. Quando se trata de saúde pública, à medida que ela vai melhorando, paciência, vai todo mundo para o sistema de saúde. Emerson Celestino. Boa noite, Dr. Manuel Sobrinho. O senhor trabalhou como clínico no Hospital Psiquiátrico de 90 a 98. Depois o senhor fez mestrado em psiquiatria, né? Como era a estrutura do hospital naquela época? Como está, visto que o senhor teve recentemente lá, eu também estive vendo a estrutura. E se tem relação com a quantidade de drogados, de pequenos furtos pela cidade de Maringá? Tem. Eu lembro quando eu entrei lá para fazer 2 horas como clínico, naquela época. E eu fui brigando com todo mundo e fui tentando melhorar. E um dia o doutor Marco me chamou e disse, primeira ideia que fica. Quero mais 2 horas. Eu digo, não tenho mais, que eu tinha passado de madrugada e à noite. Aí eu levei outro colega, acho que doutor Hiroshi, depois ele queria mais 2 horas, levei doutor Augusto Otobono, depois eu levei doutor Herodi Antônio Hartmann, e depois eu levei a doutora Ana Maria, que virou psiquiatra, e hoje é excelente psiquiatra, com um grande consultório hoje aqui. E aí nós tínhamos 500 e tantas vagas, e fomos diminuindo, e a qualidade foi melhorando. Hoje, eu digo com toda segurança, que a estrutura que tem hoje, nunca teve. Hoje o hospital tem a melhor estrutura de todos os tempos. E eu fiquei muito feliz porque o doutor Marco dizia que a minha entrada lá foi uma mudança radical e boa, né? E eu fico triste com esse hospital fechado. Quantas pessoas estou encontrando que nós recuperamos. Ontem mesmo lá na Câmara, lá na portaria, eu cheguei, um cara que eu conheço muito, que era um etilista crônico, e nós recuperamos, e ele não bebe mais hoje. Quantas pessoas que eu encontro que era usuário de droga e hoje não está usando mais. A minha avó falava uma coisa, nem tanto a terra, nem tanto o mar. Eu sou a favor do hospital dia, mas também não vamos ser radical, não. Nós temos esquizofrênico que mata o pai e a mãe, nós temos as pessoas que estão aí, o jovem na droga. Não é a ideia que eu tenho. Para você resolver o problema da violência, da droga e tudo, é uma coisa que faz 44 anos que eu defendo, sair da faculdade. Você só vai mudar uma sociedade com investimento em... Eu falo a primeira coisa. Primeiro, investir em cérebro. Segundo, investir em cérebro. Terceiro, investir em cérebro. Porque o melhor produto que a nação tem é o ser humano. Enquanto nós não tivermos escola integral, do primeiro ao segundo grau. No segundo grau, o cara já sair com um curso profissional. E quando essa criança... E ter estrutura de esporte. E quando essa criança sair quando começa a entender as coisas, tem que falar para ela que o maior alcance da humanidade é a droga. Porque dizer que aumentar a cadeia, aumentar a polícia, isso não resolve. Isso pagar 3 mil reais por mês para o meu filho, teu filho, pode ser um filho nosso, pode ser o meu bisneto amanhã, para dizer que vai recuperar. E ele sair pior do que entrou. Dizer para essa criança que em primeiro lugar, o maior alcance da humanidade é a droga, o segundo é o preconceito, o terceiro é a corrupção. Porque dizer, grupo A ou B, o político é corrupto. Isso é balela. A nossa cultura é corrupta. Se nós não investirmos na nossa criança, não vamos sair do lugar. Nós éramos para ser o primeiro do mundo em tecnologia, em educação, em economia. Nós estamos em 12º. E eu defendo isso desde que saí da faculdade. Eu estou com 76 anos e vou chegar aos 90. Se eu tiver lucidez, eu vou continuar. Porque eu gosto. Aí, quando diz, isso é impossível. Quando a pessoa diz que é impossível, me encanta, porque a vida é curta. Eu não tenho que gostar do que é fácil. Eu tenho que gostar do que é difícil. E esse país é uma judiação que faz para esse país. Só coloca o doido lá. A política, o cara tem que negociar para poder aprovar o projeto do presidente. Cara, que coisa feia. Coisa horrível. Gosto do que é impossível e vou. Diz que é utopia. Então, me encanta, porque senão não seria nem veto. Passei numa faculdade que era 302 por vaga, e eu fiquei em 42º, no primeiro vestibular, passando fome na casa de estudante. Por quê? Eu tive uma mãe que era analfabeta.
Mas me ensinou meu filho, não seja piolho para ir por cabeça dos outros, mas gosta do que é difícil, que a vida é curta. Não se encante com bem material.